Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de estudos do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita e também o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudaremos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, o nosso amigo, nosso professor, nosso irmão, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Quanto tempo? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, né, Ana. meu amigo?
Boa noite, Ana, que está nos bastidores. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão junto conosco. Eu realmente fiquei muito emocionado com essa música do Tim e Vanessa. É linda a música, né? Onde eles trazem de uma forma tão agradável ao nosso ouvido tantos exemplos na nossa história de ensinamentos espirituais que nos chegam através desse canal lindo que é a mediunidade. Então, vai ser um prazer estarmos juntos nesse estudo. Com certeza, já temos, né, vários dos nossos amigos aí que estavam saudosos também nessas sexta-feira de estudo, né? A Cira Diná, a Patrícia lá que eu já passei lá na frente, o Marcondes. Então, o pessoal está todo aí ansioso para a gente aprender um pouco mais sobre essa obra, né? E poder conciliar a ciência, né, com aquilo que a doutrina espírita nos traz através dessa obra de André Luiz, né? Exato, é isso mesmo. Esse livro é um livro muito interessante, porque ele representa um esforço diferenciado que André Luiz faz, não é, para utilizar os conceitos que a gente tem de ciência, os conceitos que a gente tem de tecnologia, de algumas áreas da tecnologia, para fazer um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que a gente possa fazer uma ideia mais precisa do mundo espiritual. Quer dizer, o interesse, né, o esforço de André Luiz em toda a sua série é realmente abrir as portas do nosso entendimento no corpo físico da realidade espiritual. Então, é muito bonito toda a obra dele, e em especial esse livro, porque ele representa o esforço dele. Ele teve que estudar ciência no mundo espiritual, compulsar vários livros, ele frequentou bibliotecas físicas aqui na Terra, né, aqui no Brasil especialmente, consultando livros, lendo livros didáticos, aprendendo coisas de eletricidade, magnetismo, de outras áreas do conhecimento, para poder trazer para nós uma visão melhor, uma visão mais próxima da interação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, vai ser muito gratificante a gente tentar compreender esse livro, né? Ah, legal, Tarsilo. E para a gente começar, né, como nós sempre fazemos, gostaria que você fizesse essa prece, né, na nossa live de inauguração desse estudo. Faço com muita alegria no coração. Então, todos nós vamos nos unir em pensamentos como um feixe de luz ainda frágil que parte de nosso pensamento, de nosso sentimento, em direção a Deus, o nosso Pai Celestial, que nos concede a felicidade de já termos o entendimento das coisas espirituais. E ao nosso querido Mestre Jesus, que trabalha incessantemente desde a formação do nosso planeta, preparando-o para que nós pudéssemos, como princípios inteligentes, nos desenvolvermos aqui na Terra, até atingirmos a nossa fase de espíritos humanos, com a consciência da nossa própria realidade, com paciência, com bondade, iluminando sempre os nossos caminhos, nos trouxe a todos nós do mundo primitivo, do homem das cavernas, do homem bruto, ainda muito animalizado, para o homem civilizado, para a nossa realidade de cidadãos hoje, que nos últimos momentos da nossa terra, como mundo de expiações e provas, vamos sendo capazes de entrarmos na posse do conhecimento espiritual. Agradecemos a Ti, Mestre querido, por esse esforço grandioso que nos alcança a todos.
E, em especial, gostaríamos de agradecer a Allan Kardec, esse espírito generoso que nasceu entre nós, para abrir mão da sua própria vida e nos dedicar o entendimento da vida espiritual com as obras básicas da doutrina espírita. E também, Senhor, ao querido médium Francisco Cândido Xavier e ao querido médium Valdo Vieira, que em parceria, os dois se prestam a esse trabalho magnífico de nos trazer informações precisas do mundo espiritual através da pena, do esforço, do estudo trabalhoso de André Luiz, esse espírito generoso que vai nos brindar com esse conhecimento. Agradecemos a eles todos, Senhor, porque esse esforço grandioso abre para nós estradas, caminhos, entendimentos, visões mais precisas do mundo espiritual, do qual todos nós fazemos parte, mas enquanto espíritos encarnados, ainda envolvidos na névoa do corpo físico, muitas vezes temos a dificuldade de compreender a realidade espiritual. E esses esforços desses espíritos generosos, encarnados e desencarnados, são capazes de levantar o véu da nossa ignorância sobre o mundo espiritual, para que nós possamos enxergar a luz que vem de Deus. Te agradecemos de todo o nosso coração e te pedimos que nos abençoe nesse trabalho de estudo em grupo. Pedimos o auxílio espiritual de André Luiz, que nos ampare nesse esforço. E pedimos ainda que o Chico Xavier e o Valdo Vieira continuem firmes no mundo espiritual, trabalhando em benefício de todos nós. Muita paz a todos que estamos juntos, que nós possamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração e formarmos uma grande família de aprendizes das luzes espirituais. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, meu amigo. Fique muito à vontade. Bom. Então vamos começar falando do livro um pouco, não é? Porque é muito interessante. Esse livro, chamado Mecanismos da Mediunidade, foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado em parceria por dois médiuns que trabalharam concomitante, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E o livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, do seu departamento editorial, e a primeira edição do livro foi publicada em 1959. Como eu nasci em 1944, eu tinha 15 anos de idade quando esse livro veio a lume. Eu ainda não era espírita dedicado, já tinha informações, um pouco da formação espiritual que recebi dos meus pais, especialmente da minha mãe, que era espírita. Meu pai também era espírita, mas minha mãe era participante, frequentava centro. Então, ela me deu as primeiras luzes, né, desse conhecimento espiritual, mas eu só fui acordar de fato para ela, não é? Quando eu tinha 18 anos de idade. Então, a partir daí, eu comecei a estudar a doutrina espírita, e o meu segundo livro foi um livro da série André Luiz, foi justamente o livro Obreiros da Vida Eterna. Mas, claramente, eu estava me preparando também para entrar na universidade, entrei na universidade com 19 anos, já espírita, e com isso, não é, eu comecei a estudar as ciências básicas, porque eu fazia escola de engenharia. Primeiro e segundo ano da escola de engenharia, a gente tem física e cálculo, né, bastante matemática, bastante física, porque engenharia é física aplicada com recursos da matemática. E eu, então, pude, não é, terminado o segundo ano de engenharia, mudar de curso e ir para física direto.
me formei em física. Então, esse livro eu já o estudei ainda na minha época de juventude, mas ele sempre foi um livro que eu compulsei, que eu olho sempre, que eu leio muitas vezes. Então, é um livro que a gente tem assim um carinho especial por ele, apesar dele não ser muito acessível à maioria das pessoas, porque é um livro, né, em que André Luiz se esforça para compreender um bocado de coisas da ciência. Ele era médico de formação, enquanto viveu na Terra. Então, não tinha uma formação de física muito aprofundada, mas ele pôde estudar do mundo espiritual, compulsando, inclusive, bibliotecas físicas do mundo físico aqui no Brasil, aprendendo várias coisas da física para trazer, então, um paralelo entre a ciência e a comunicação com o mundo espiritual ou os recursos da mediunidade. Então, é um livro muito interessante. E a gente pode mostrar aí, acho que o Ronaldo pode colocar para a gente pode ver aí que ele é o 12º livro da série André Luiz, não é? O André Luiz tem uma série de livros, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são esses aqui. Não é? Esses livros, esses títulos todos, formam a série André Luiz. Então, começa o primeiro com o Nosso Lar, segundo, Os Mensageiros, terceiro, Missionários da Luz, o quarto, Obreiros da Vida Eterna. Vocês vejam que eu comecei pelo meio, não é? Porque o segundo livro espírita que eu li foi Obreiros da Vida Eterna. O primeiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. O quinto livro é No Mundo Maior, depois vem a Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro fabuloso também, que vale a pena ser estudado, mas é um pouco mais fácil do que o Mecanismo da Mediunidade. Depois vem o livro Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, que também é um livro difícil para a maioria das pessoas, porque exige um conhecimento de biologia, né, mais ou menos importante para a gente compreender todos os passos do processo de desenvolvimento do princípio inteligente no reino animal, no reino vegetal, no reino animal, no reino do reino celular ao reino humano. Então, é muito bonito esse livro, né? Evolução em Dois Mundos, que também merece ser estudado com carinho. Depois, então, veio o 12º, que é justamente o nosso agora, Mecanismo da Mediunidade. Em seguida, vem Conduta Espírita, Sexo e Destino, Desobsessão, e a vida continua. E continua mesmo. Então, nesse livro, a gente tem, ele começa com registros de várias frases extraído das obras de Allan Kardec sobre a mediunidade. Depois tem uma introdução intitulada Mediunidade, feita por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Depois tem uma introdução também, um tipo de prefácio, né, de apresentação do livro, Ante a Mediunidade, escrito por André Luiz através da mediunidade de Valdo Vieira. Então, vejam que André Luiz vai usar 2 médiuns, não é? Tá certo? A mediunidade aqui é uma introdução feita por Emmanuel apresentando o trabalho do André Luiz. E ante a mediunidade, a introdução de André Luiz ao livro que ele nos apresenta. Depois, cada um desses capítulos vão ser alternados, né, escritos em alternância por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, nós vamos ver, acompanhar o mesmo André Luiz se manifestando por 2 espíritos diferentes, e eram tão bons os 2 médiums que a gente não vê diferença do André Luiz psicografado por Chico Xavier ou André Luiz psicografado pelo Valdo Vieira. O capítulo 1º, ele trata de ondas e percepções. Então, nós vamos ter que dar uma aula de ondas para a gente entender isso direito, tá certo? Eu vou fazer o papel de professor aqui, vocês vão me perdoar, mas professor é médium do conhecimento, né? O médium
que passa o conhecimento à frente. Então, eu vou fazer um papel assim de intermediário nesse processo de entendimento do livro, utilizando os conhecimentos da ciência que a bondade divina me permitiu conhecer nessa vida. Depois vem o capítulo 2, Conquistas da Microfísica. Capítulo 3, Fótons e Fluido Cósmico. 4, Matéria Mental. 5, Corrente Elétrica e Corrente Mental. Vocês já vão vendo aí no livro, nos textos, não é? Nos títulos dos capítulos, a relação entre as coisas da ciência e as coisas do mundo espiritual. Corrente elétrica, corrente mental. Circuito elétrico, circuito mediúnico. Analogias entre circuitos. Depois, mediunidade e eletromagnetismo. Olha que coisa interessante. Vai ser muito bom a gente aprender isso. Aí ele vai falar sobre cérebro e energia. E aqui, obviamente, entra a energia física e a energia espiritual. Fluxo mental, onda mental, reflexo condicionado, fenômenos hipnótico indiscriminado. André Luiz usa também nesse livro um pouco das noções de hipnose para a gente compreender o mecanismo de influência do espírito sobre o médium. Reflexo condicionado específico, um pouco de desenvolvimento, né, neurofísico na pessoa, com os reflexos condicionados. Cargas elétricas e cargas mentais. Ele faz aqui uma analogia entre as duas coisas. Analogia, gente, não é igualdade. Então, nós não vamos tomar as analogias ao pé da letra também. Depois nós vamos entrar em detalhes sobre tudo isso. Fenômeno magnético da vida humana, efeitos físicos. Aí ele entra nas propriedades da mediunidade. Efeitos físicos, efeitos intelectuais, ideoplastia, psicometria, desdobramento, mediunidade curativa, animismo, esse bicho-papão dos médiuns, né, que ficam sempre preocupados, a gente vai entender isso muito facilmente. Obsessão, oração e Jesus e a mediunidade, que não podia deixar de terminar com Jesus, né, como nosso grande médium de Deus. Então, é um livro muito interessante. E a gente vai começar, então, falando um pouco dessa primeira parte, essa primeira apresentação, porque é sempre bom conhecer o livro. Então, ele começa trazendo registros de Allan Kardec nas diferentes obras publicadas por Kardec, das obras básicas. Por exemplo, ele diz aqui, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. É uma frase muito bonita, escrita por Allan Kardec em um livro dos Espíritos, na página 233, na edição da FEB, 27ª edição. Então, isso aqui só isso aqui dá para a gente falar aí fazer uma boa palestra sobre isso aí, que é muito interessante. Depois vem uma outra citação, trazida por André Luiz também. Tudo isso é selecionado por André Luiz. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Isso também é uma afirmativa muito bonita, colocada por Allan Kardec, no livro dos Médiuns, página 229, FEB, 26ª edição. Porque a gente tem que, tudo que vem do mundo espiritual através dos homens, precisam de uma análise cuidadosa, porque esses ensinamentos podem ressentir-se da imperfeição desses meios de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Continua André Luiz, a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Veja bem, a mediunidade não é uma arte, né, que um artista pode utilizar, nem um talento, que é a conquista de um indivíduo pelo seu esforço próprio, e por isso mesmo, a mediunidade, não sendo nenhuma dessas coisas, não pode tornar-se uma profissão. Quem faz a mediunidade como um recurso profissional está criando problemas para si mesmo, problemas morais, e vai se ver com as consequências dessa atitude interesseira. Ela não existe, porque a mediunidade não existe, sem o concurso dos espíritos. Faltando os espíritos, já não há a mediunidade, porque a palavra médium significa intermediário. Intermediário de que se faltam os espíritos? Aí ele não está sendo intermediário, está sendo autor de si próprio. Portanto, ele não está sendo médium. É muito importante a gente entender que a mediunidade depende do concurso dos espíritos. Isso também está narrado, né, trazido, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, página 311, FEB, 48ª edição. Segue ainda André Luiz chamando a atenção para nós sobre as obras básicas. Por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Olha que afirmativa linda que está escrito no Céu e Inferno, página 34, FEB, 18ª edição. Muito bonito isso. Ai, como eu vou gostar de ser almas libertas da matéria. Para poder ver isso, meus amigos, para a gente poder aproveitar a beleza desse universo criado por Deus, pleno de vida, pleno de beleza, de legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas podendo ser observado pelas almas libertas da matéria. Então, é muito bom disso, porque a gente vai se libertar da matéria qualquer dia. E se a gente se libertar da matéria, preparado com esses conhecimentos, vai ser uma grande alegria para nós voltar à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Continua ele ainda, em A Gênese, página 279, FEB, 13ª edição. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, vejam que aqui na Gênese, Kardec chama atenção para a ação dos espíritos sobre os homens no processo do trabalho de cura. Jesus demonstra isso no seu trabalho entre nós, curando diferentes pessoas que cruzam na sua vida enquanto esteve conosco. Aqui, fazendo uma pequena correção, o texto anterior que eu li é do Céu e Inferno, página 34, FEB, 18ª edição. Então, a gente tem aqui citação de todas as obras básicas, e essas citações foram designadas pelo próprio autor espiritual, portanto, por André Luiz. Então, vamos à apresentação do livro feito pelo nosso querido Emmanuel. Aliás, Emmanuel, né, foi o espírito responsável, junto com Chico Xavier e também Valdo Vieira, nesse período em que Valdo esteve com Chico,
não é? Responsável pela assessoria que ele fez do mundo espiritual com todos os espíritos que se comunicavam através do Chico, especialmente. Não é? Então, as obras de André Luiz todas são apresentadas por Emmanuel. E cada página de apresentação que Emmanuel coloca aqui são páginas lindíssimas. Então, vamos lá. Começa ele dizendo o seguinte: acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Quer dizer, a nossa história está cheia de brilhantes manifestações mediúnicas. A história da humanidade, a antiguidade terrestre, brilhantes manifestações mediúnicas, fazendo parte da nossa história. Os discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Sócrates percebia sempre a participação junto com ele de um espírito, de um gênio espiritual, não é? Um daimon, como eles utilizavam, porque daimon significa, do grego, ser inteligente, que o acompanhava nas suas lidas de esclarecimento da juventude. Então, ele tinha um mentor espiritual junto com ele. Continua Emmanuel: reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Veja que Bruto foi aquele que matou um dos Césares, que era o seu pai adotivo. Não é? Então, ele entrou para a história de Roma, e ele era uma pessoa atormentada com perseguidores desencarnados. Então, Plutarco narra essa experiência de Bruto. Em Roma, no templo de Minerva, esse templo de Minerva é lindo, eu já visitei lá em Roma, já tive a felicidade de visitá-lo. Tem lá as ruínas do templo de Minerva. Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes, assombrados durante largo tempo. Então, vejam que um espírito atormentado, um indivíduo que morreu num determinado local, pode continuar ali com ideia fixa, monoideizado significa com ideia fixa, nesse caso na revolta, né, da prisão, da condenação que ele sofreu, e então aparecia aos circunstantes, muitas vezes, utilizando de recursos mediúnicos ignorados à sua volta, porque ele podia fazer isso. Atormentado como estava, usava sem perceber mediunidades à sua volta para aparecer entre os encarnados. Continua Emmanuel descrevendo: sabe-se que Nero, imperador de Roma, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora, sua mãe, Agripina, e sua esposa, Otávia, ambas assassinadas por sua ordem. Esses, então, aparecem a ele, né? Ele vê junto, sai fora do corpo e vê as duas, né? Que lhe pressagiam a queda no abismo. Então, é um aviso do mundo espiritual daqueles que foram feridos pela ação de Nero. Também efeito mediúnico. Os espíritos vingativos em torno de Calígula, outro imperador romano, eram tantos que depois de lhe enterrarem restos mortais nos jardins de Lâmia, eram ali vistos frequentemente, até que lhe exumaram os despojos para incineração. Enquanto não queimaram os seus despojos, ele não deixou de provocar pela presença ainda dos restos corporais dele,
toda essa influência espiritual que aparecia ali em volta. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascente, no cristianismo nascituro. Toda a passagem do Mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que lhe mantiveram leais, convertem-se também em médiuns notáveis no dia do Pentecostes. Aqui é interessante, porque a música do Tim e Vanessa, que mostra o começo, a introdução do nosso estudo de hoje, ele mostra justamente essa influência dos espíritos diversos, entre eles muitas das situações do próprio querido Mestre Jesus, como, por exemplo, a transfiguração e outras, não é? E também os próprios continuadores, os apóstolos de Jesus, que tiveram a felicidade de se converter em médiuns notáveis no dia do Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que era feita 40 dias depois. Aliás, 40 dias não, eram 50 dias, porque eram 7 semanas. 7 vezes 7 dá 49. E a palavra Pentecostes significa festas dos 50, porque era no final da 7ª semana da colheita, colheita principalmente dos trigos, das coisas que os hebreus plantavam. Eles então faziam uma festa em homenagem à boa colheita que tiveram, oferecendo o melhor trigo, fazendo pão com eles, e faziam ofertas nas sinagogas, né, nas suas crenças religiosas. E nesse dia de Pentecostes, depois que Jesus vai para o mundo espiritual através da crucificação, os apóstolos reunidos ficam todos mediunizados juntos. A gente pode ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Então, continua Emmanuel dizendo que no dia do Pentecostes, os discípulos, quando associados às suas forças, por se acharem ali todos reunidos, então os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos, vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, quer dizer, fala na mesma língua e em diversas línguas, que significa xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente. Para todos os israelitas ali reunidos, vários deles de procedências diversas, porque muito por causa da dispersão dos israelitas por várias guerras anteriores, por várias conquistas de outros povos, eles viviam em outras procedências diversas, falavam outras línguas, mas muitas vezes se dirigiam a Jerusalém ou aos templos mais importantes de Jerusalém para comemorarem o Pentecostes juntos. E eles então puderam ouvir os Espíritos do Senhor falando sobre o Evangelho de Jesus em várias línguas simultaneamente. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Vejo que no cristianismo nascente, os eventos mediúnicos eram habituais para os discípulos e para os seguidores do cristianismo. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos aos quais vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso quanto Saulo de Tarso desenvolve a clarividência de um momento para outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. Tudo isso está
com as citações aí dos diversos trechos do Evangelho e do Ato dos Apóstolos. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus fica condoído dele, procura então Ananias, médium clarividente, na aludida cidade, em Damasco, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Então, Ananias vai dar um passe em Saulo de Tarso, que estava cego, e lhe tira as escamas da visão, que lhe permite, então, voltar a enxergar. Então, Jesus aparece a Ananias e pede a ele para fazer isso. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Agabo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e a Barnabé, quando eles então começam a sair para fazer as pregações. Tudo isso está muito bem descrito em Atos dos Apóstolos, mas está detalhadamente descrito no livro Paulo Estevão. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhe concurso fraterno. Isso a gente vê também no livro Paulo Estevão. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, vêm-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. E é claro, a gente compreende isso, porque imagine se a mediunidade hoje é mal compreendida, imagine 2000 anos atrás. A mediunidade que prossegue, fulgindo entre os mártires cristãos, sacrificado nas festas circenses, não se eclipsa ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz. Aqui Emmanuel está apresentando o trabalho de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, colabora, desse esforço contínuo, servindo de estudo e conclusões de conceituados cientistas terrenos, colaborar na elucidação, tenta e também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Então, vejam que aqui a gente está vendo o André Luiz sendo apresentado no seu trabalho por Emmanuel, não é? E aqui tem uma referência, porque sobre o tema dessa obra de mediunidade, André Luiz também é o autor de outro livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade. Isso é nota da editora. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele recorre de escantilhão, assim, utilizando
en passant, para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Então, fazendo uma separação entre animismo e mediunidade. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem argumento e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Essa é a apresentação de Emmanuel, um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Mensagem de Emmanuel, apresentando o livro, na cidade de Uberaba, no dia 6 de agosto de 1959. Como eu disse, eu tinha só 15 anos de idade quando isso aconteceu. Então, nós vamos ficar nessa introdução, vamos passar a conversar com vocês mais amplamente agora, não é? Porque eu não quero ficar só falando, quero ouvir vocês que estão junto conosco, através do chat, perguntando, fazendo observações, partilhando desse estudo conosco, juntos. Então, a palavra agora é dos nossos acompanhantes do trabalho aqui no chat. Professor, só tem um questionamento aqui, né, que foi a Soninha Rodrigues. Ela perguntou, esse estudo será semanal ou toda noite, né? Certo. Então, nós faremos esse estudo toda sexta-feira, todas as semanas, portanto, uma vez por semana, todas as sextas-feiras, das 21 às 22 horas da noite, através desses recursos que nós possuímos aqui pelo IGESE e todos os companheiros, né, de difusão que está nomeado aí no chat, no começo. É só vocês darem uma olhada. Tá, e tem agora uma pergunta aqui do Ricardo. A pergunta não, a colocação, né? Depois ele colocou uma pergunta. Pentecostes, nos dogmas religiosos, reflete a manifestação do Espírito Santo a inspirar pensamentos e ações na vida das pessoas. É isso mesmo, Ricardo, só que na época não era Espírito Santo, eram os Santos Espíritos, porque representava um grupo espiritual que trabalhavam com Jesus nesse trabalho de difusão do Evangelho do nosso querido Mestre. Porque não há, na nossa concepção espírita, não é, essa santíssima trindade inventada pela teologia católica um tempo atrás, de que Deus é uno em três, que é uma coisa complicada para qualquer inteligência entender. Não é? Que Deus é constituído de três partes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Endeusaram Jesus, não é? E para não ficar Jesus sozinho nesse endeusamento, endeusaram também o tal Espírito Santo, que na verdade são os santos espíritos que trabalham com Jesus, que se manifestam através da bondade divina, como o anjo Gabriel, o anjo Ismael, e todos esses anjos que a gente vê na literatura do Velho Testamento, como mensageiros do mundo espiritual, nos auxiliando. Então, no Pentecostes, esse fenômeno mediúnico fica coletivo. Mas veja, o Pentecostes não era uma festa onde os hebreus e os judeus, descendentes dos hebreus, faziam como uma proposta de falar com o mundo espiritual. Eles faziam uma festa religiosa em comemoração ao produto de boa qualidade que tinha sido recolhido pela agricultura, pela colheita. Então, 7 semanas depois da colheita, quando eles já tinham triturado o trigo para fazer a farinha, eles tinham que pegar o melhor trigo e a melhor farinha para fazer um pão especial para oferecer nos altares das sinagogas, não é? No seu
no seu compromisso. Aquilo era uma forma de agradecimento a Deus que concedia o alimento para eles. Então, reunidos nesse dia, depois da desencarnação, da volta de Jesus para o mundo espiritual, esse Pentecostes especial, que aconteceu depois de 49 dias da crucificação de Jesus, os discípulos reúnem-se junto com os cristãos que também, em torno da lembrança da festa religiosa, mas fazem isso como uma lembrança com Jesus, uma lembrança de Jesus. Então, os espíritos se manifestam coletivamente e passou, então, esse Pentecostes, essa festa anual, em especial no ano da desencarnação de Jesus, uma festa do fluxo forte, presente, do processo mediúnico do mundo espiritual manifestando-se através dos discípulos de Jesus, para todos ouvirem, com uma série de fenômenos mediúnicos de diferente classe, como a psicofonia, xenoglossia, falando vozes, línguas diferentes, com luzes e com voz direta. Então, é um fenômeno coletivo, muito bonito, mostrando a exuberância da mediunidade para o bem. E depois, professor, ele colocou uma pergunta aqui, ó. Seria uma força que influi no desenvolvimento mediúnico à luz da doutrina espírita? A gente tem que lembrar que os discípulos de Jesus não eram quaisquer pessoas. Eram pessoas, espíritos que nasceram, não é, com o propósito de trabalhar com Jesus, aprender com Jesus, seguir Jesus e continuar a sua tarefa. Por isso mesmo, tinham recursos mediúnicos já desenvolvidos em vidas anteriores como processo, né, de experiência acumulada. Vamos dar um exemplo disso, é só lembrar, né, do trabalho de João Batista. Quem foi João Batista? O famoso médium profeta Elias, que viveu 9 séculos antes de Jesus. Então, esses espíritos que estavam ali, que foram os discípulos de Jesus, eram espíritos que já estavam alinhados com a evolução espiritual no trabalho com Jesus. Então, a força da mediunidade em nós, ela se manifesta de outra forma, porque nós estamos aprendendo. Então, enquanto os discípulos de Jesus já estavam mais ou menos preparados para isso, nós estamos nos preparando para isso por enquanto. Quem sabe daqui mais algumas encarnações para frente, 3, 4, 10 encarnações para frente, a gente já vai estar mais treinado com a mediunidade. E já vem uma pergunta da Olga Batista, já nesse assunto, professor. Por que mediunidade é assunto pouco estudado pelos próprios médiuns? Sabemos que isso é fundamental para o exercício mediúnico com segurança. Isso não deixa de ser verdade, Olga, mas casa espírita bem orientada, com grupos mediúnicos bem orientados, tem que começar pelo estudo, tá certo? Tem que começar pelo aprendizado. Por isso, a gente tem que compreender que uma casa espírita não é simplesmente um templo religioso. A casa espírita é uma faculdade do espírito, não é? Uma escola espiritual, onde a gente tem que aprender não só os recursos do mundo espiritual, aprender os recursos da mediunidade, desenvolver a nossa capacidade mediúnica pelo treinamento, mas também desenvolver o nosso coração no acolhimento àqueles que mais sofrem do que nós. Por isso, a casa espírita é uma casa-escola, mas é também um pronto-socorro espiritual. E tem uma pergunta aqui do Sebastião Palmeira. Boa noite. O senhor pode me dizer o que é animismo na mediunidade? Obrigado, gosto muito dos seus esclarecimentos. Sebastião, nós vamos tratar desse assunto durante o estudo, mas a gente pode já dizer
rapidamente que animismo é a possibilidade que nós, encarnados, temos de agirmos parcialmente desprendido do corpo físico como espíritos, por conta própria, sem a participação de outros espíritos. Nesse caso, a gente deixa de ser intermediário, a gente é o próprio agente. Isso é animismo, é o ato de ação do próprio espírito encarnado quando consegue estar parcialmente desprendido do corpo físico. Isso é animismo. Tem um comentário aqui da Rosane Victória. A Igreja Católica, em nome de Jesus, matou muita gente, inclusive em 1470, quando houve a criação do protestantismo. Quem se dizia protestante morria. Pois é, Rosane, a gente fica perguntando quantos de nós éramos católicos lá fazendo isso com os nossos irmãos protestantes. Por isso, nós agora estamos aqui, estudando a doutrina espírita e nos redimindo junto com Jesus. É claro que a nossa história religiosa no mundo não é só da Igreja Católica. De muitas outras seitas religiosas, cometemos absurdos ao longo do nosso desenvolvimento como ser espiritual em progresso na Terra, através de diferentes encarnações. A gente fez muitas coisas atrapalhadas, mas a gente está aqui corrigindo isso, porque Deus, bondosamente, né, nos dá nova chance de voltar à vida planetária, nascer de novo no novo corpo, para a gente consertar as coisas erradas que a gente fez, continuar aprendendo e fazer coisas certas que a gente deve fazer. Portanto, essa história da igreja, quando a gente fala igreja, a gente não pode condenar a igreja de hoje, e sim a igreja de 1470. Mas quem era a igreja de 1470, no ano de 1470? Será que não éramos nós reencarnados lá? É, professor. E vem aqui uma orientação da nossa professora, Maria Amélia. Os grupos de estudo devem estudar o livro dos médiuns. É o primeiro compêndio de mediunidade que se deve ler. Você está absolutamente correta, Maria Amélia. A gente deve manter nas casas espíritas estudo sistemático de todas as obras básicas. E não deveríamos, não é, deixar para experimentação nem mediúnica nenhuma pessoa que não tivesse feito esse curso de aprendizado do livro dos médiuns. Porque é mais ou menos assim, olha, eu uso muita ciência para a gente entender essas coisas. Como é que você vai pegar um aluno que não sabe química e deixar dentro de um laboratório misturando substâncias? Ele vai provocar incêndio no laboratório de química, ou vai criar, né, fazer resultados perigosos para si próprio, com materiais corrosivos como ácidos, materiais alcalinos, né, e misturas que podem ser danosas, porque podem ter reações químicas, não é, exotérmicas, como a gente diz, com aquecimento e explosão até. Então, a gente deve primeiro dar o curso de química, ensinando aos alunos, depois acompanhando-os nos laboratórios e mostrando para eles os processos das reações, como ocorrem. Mediunidade é a mesma coisa. A gente tem que aprender os recursos da mediunidade e fazer lentamente exercícios de treinamento, de meditação, de fazer prece, de fazer vibração para os outros, até a gente poder, depois de algum tempo, de alguns anos de experiência, não é, se submeter também à influência da comunicação mediúnica, mas com conhecimento, porque assim a gente não faz errado. E, professor, tem uma pergunta aqui da Sônia Dantas. Professor, o recurso mediúnico coletivo tende a crescer para atender às necessidades de evolução da humanidade? Ô, Sônia, você tocou num ponto muito importante. É verdade isso. Jesus
né? E os profetas antigos avisam-nos disso, que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, os velhos sonharão, e fala sobre todas as possibilidades mediúnicas. E nós hoje estamos justamente nesse final dos tempos, onde a mediunidade é fartamente utilizada no mundo, especialmente com nossos encontros com os espíritos que nós prejudicamos em vidas passadas, nos processos de assédio obsessivo. Nesse estudo, nós vamos tratar da obsessão também. E a obsessão não deixa de ser um fenômeno de natureza mediúnica, de um ou alguns poucos espíritos que obsediam um indivíduo, que age, nesse caso, como um médium atormentado, sofrendo consequências de vidas anteriores. Então, isso mostra que o fenômeno mediúnico existe, mas que ele precisa ser corrigido e educado para se transformar de indivíduo obsediado num indivíduo equilibrado, experienciando a mediunidade com espíritos melhores para um trabalho de crescimento espiritual. Então, isso é verdade. A mediunidade campeia pelo mundo. A gente nunca viu tanta gente obsediada nesse planeta. E a Rosane Victoria aqui, professor, né, dando continuidade, ela colocou assim: acabei de ler Voragens do Tempo, e ela Voragens do Pecado. Ela colocou do tempo aqui. Esse livro eu não conheço. Aí depois ela pode nos explicar. Ela falou que estuda desde 1970 e continua estudando até hoje, porque todos os dias estamos aprendendo coisas novas. Como eu sou mais vivente no corpo físico do que você, eu estudo a doutrina espírita desde os meus 18 anos de idade, já vou fazer 79 anos, e continuo estudando. E vou continuar estudando o mundo espiritual também. E aqui a Olga voltou com mais uma pergunta aqui para nós, professor. Podemos afirmar que mediunidade com Jesus seja uma bênção divina? A mediunidade com Jesus é a mediunidade para o bem, com certeza. Você tem absoluta razão em fazer essa afirmativa. E teve um questionamento aqui da Michelânia sobre o horário. Vou achar aqui. Aqui, ó. E a Sônia respondeu para nós, ó. O estudo da obra Mecanismo da Mediunidade será toda sexta-feira, das 21 às 22. Obrigado, Sônia, é isso mesmo. E a Rosana, eu tinha 22 anos quando iniciei o FESP. Na FESP. FESP. Federação Espírita do Estado de São Paulo. Isso mesmo. Todos nós tivemos o nosso dia de Saulo de Tarso. A gente estava conversando, né, nos bastidores, né, professor? Eu comecei com 31 anos lá no Centro Espírita Chico Xavier, estou lá até hoje, né? Comecei um pouco tarde, mas nunca é tarde, né? Não, sempre é o momento adequado. Na verdade, o fruto não amadurece antes do tempo. Professor, estamos chegando ao final da nossa aula inaugural, né? Então, o pessoal estava saudoso aí, né? Somos mais de 127 aí simultaneamente. Que bom, né? Muito bom. Isso fora que às vezes tem 2, 3 juntos, 2 pessoas juntos, né, assistindo. Então, tem uma sala de estudo bem ampla, né? Isso. A Bruna pergunta, né? Se a Bruna não, a Helena, né? Fica gravada aqui, ó. Rosário Martins, ela perguntou. É o Rosário. Nós queremos dizer, né, para todos que esses estudos nossos vão ficar gravados no YouTube do IGESE, né? Não sei se o YouTube
Do Chico Todos os Xavier vai canais. estar gravado também. Também Todos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Web Fraternidade, também ótimo. no Facebook, também do IGESE. Todos os canais que transmite fica gravado. Que bom. Espero que fique gravado na mente de todos nós. Podem compartilhar, né, com todos, para que quanto mais compartilhamentos tiver, né, Claro. tanto o YouTube como o Facebook, ele entende que está tendo, né, é bom e todas as pessoas vão continuando vendo, né? Claro, isso aqui é igual aquela brincadeira dos escravos de Jó. Tá certo? Vai passando de mão em mão, fazendo uma corrente do conhecimento. O pessoal já está esperando a próxima aula, professora. A Helena. Obrigado, Helena. Obrigado pela esclarecedora introdução. Fico ansiosa pela próxima aula na semana que vem. Eu quero agradecer já de coração todos vocês, porque esse estímulo que vocês nos dão são muito importantes para a gente. É um alimento espiritual. Eu agradeço de coração. Pessoal agradecendo. Um recado muito importante aqui da Maria Amélia. Amigos, deixe o seu like. Isso. A Zilda, o Ricardo, parabéns, IGES, pela iniciativa desse estudo da doutrina espírita, o Antônio, a Maria do Carmo, aqui de Santos. Melhoras, Maria do Carmo. Maria do Carmo, um abraço, amiga. O Tiago também. Um abraço a todos vocês. Obrigado, professor Otacílio, pelos momentos preciosos que passamos com o senhor. Aguardo ansioso pelo nosso encontro na semana que vem. Pode me chamar de você, senhor, só o nosso mestre querido. A Suzy também prudente. Obrigado, professor. Eu sou espírita desde o ventre da minha mãe. Que beleza! Já veio de lá espírita. É que nem a Lívia, nossa filha mais velha, né? Ela nasceu, ela praticamente saiu de um estudo de André Luiz para a sala de parto. Eu também tive a felicidade de poder apresentar a doutrina espírita para os meus 7 filhos. Isso é muito bom, né, professor? Todos eles têm conhecimento espírita. Alguns são ativos no movimento espírita, outros usam na vida. O importante é que a gente, né, possa passar para eles, né? Aí depois eles se encarregam o que eles decidem fazer com o conhecimento que vão receber, né, professor? Com certeza. Então, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa primeira live aqui, né, do estudo dessa obra, Mecanismo da Mediunidade. São muitos votos aqui de gratidão, de agradecimento. Nós aqui agradecemos a todos vocês aí por estarem conosco nessa live, né, aprendendo pelos comentários, pelas perguntas, porque é assim que a gente cresce, né, professor? Um ajudando o outro, um compartilhando com o outro. Isso, a gente progredir junto é muito melhor que progredir sozinho. Então, a gente progride mais depressa. Tem bastante gente agradecendo aqui, ó, professor. Não para. O pessoal é generoso. Eles são muito bondosos, né? Então, é o que eu falo para o senhor, né? É muito gratificante para mim poder estar participando desse trabalho, né? Só tenho que agradecer a você, né? Você não quer que chame de senhor, a você. Você, isso. A Ivana, por essa oportunidade, né? O Gese, porque trabalhar para Jesus, né? É muito bom. Bom. Eu espero poder estar aqui juntos, né? Com o senhor, eu, a Ana, cada vez mais aqui nesse trabalho belíssimo aqui. Olha, Jesus é um espírito tão bondoso que a gente pensa que está trabalhando para ele, a gente está trabalhando para a gente. Ele deixa a gente trabalhar para ele como se fosse para ele, porque a gente é que precisa dele. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa, a Maria Amélia pediu para a gente não esquecer de dar o like. O like tem uma importância, porque quanto mais a gente faz isso, mais o YouTube garante a permanência da gente no site deles.
Então, é importante que a gente dê esse like para manutenção e difusão, né, das ideias que estão sendo gravadas no YouTube. Viu, gente? Então, colaborem. Então, professor, estamos chegando ao final. Mais uma vez agradecemos a todos, agradecendo também aos nossos parceiros de transmissão, né? Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita, ao Centro Espírita Chico Xavier. E agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. O que você vai fazer? Eu vou fazer? Então tá bom. Vamos lá, então. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, o amor de nossas vidas, nosso guia e modelo, por esta oportunidade de estudo, pelos conhecimentos aqui passados pelo nosso irmão, nosso amigo, nosso professor Otacílio, por todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas, e que possamos juntos continuar a trabalhar pela nossa melhoria, pela melhoria do nosso lar, do nosso bairro, da nossa cidade, para que juntos possamos, nesse processo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, possamos contribuir com o nosso tijolinho de boa vontade, de esperança, de harmonia e de amor. Pedimos, Mestre, que possa continuar a nos intuir através da espiritualidade bondosa que nos acompanha no nosso dia a dia, com os nossos familiares e amigos, e que possa amparar a todos aqueles irmãos nossos necessitados do teu amor, da tua benevolência. Obrigado, Mestre querido. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Gente, um abraço a todos. Um abraço, meus amigos. Até a próxima sexta-feira, às 21 horas, com o nosso professor, para mais um... Vamos falar do primeiro capítulo, professor? Não, vamos ainda ver a apresentação de André Luiz. Legal. Então, a todos uma boa noite, um bom fim de semana, até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Até logo.